Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8 e no verso 23. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor, nesta manhã, ela está falando a respeito do poder do nosso Jesus. A palavra do Senhor está falando a respeito das forças, do poderio sobrenatural que tem sobre as mãos do nosso Jesus. O Senhor disse, através da palavra, que sabemos que Jesus, como sempre, Jesus não parava, ele estava sempre ali, preocupado em fazer a obra do Pai. Enquanto, muitas das vezes, quantos estão preocupados em fazer a sua própria obra, fazer a sua obra terrena, a sua obra material, e muitas das vezes não tem se preocupado em fazer a obra do Pai. Mas a palavra do Senhor, ela está falando a respeito que a preocupação do Senhor Jesus sempre foi fazer a obra do Pai, cuidar da obra do Pai, zelar da obra do Pai. Então a palavra do Senhor faz saber, através desses poucos versículos que lemos, a palavra do Senhor faz-nos saber o tamanho do poderio que tem sobre as mãos de Jesus. Muitas das vezes tem pessoa que tem algum tipo de problema, uma coisinha tão simples, e entra em desespero. Parece que o mundo está acabando, parece que não vai ter nada dar certo mais, parece que é um desespero terrível, melhor dizendo. Mas é porque a palavra faz saber que muitos ainda não conhecem Jesus. Quem sabe conhece um Jesus, sempre conheceu um Jesus de madeira, que fica pendurado numa parede que nada pode, e mesmo depois aceitando Jesus vivo, Filho de Deus, continua limitando o poder do Senhor Jesus, como se fosse aquele que está pendurado na parede que nada pode fazer. Porque quando o homem e a mulher, ele passa a conhecer o tamanho que tem nas mãos do Senhor Jesus, para ele não tem mais barreira, para ele não tem mais tropeço, para ele não tem mais nada que seja impedimento, que seja um empecilho, nada. Irmã, mas as minhas lutas têm sido grandes, sim. Sabe por que você vê que a sua luta é tão grande? Porque você olha para ela.
Porque o dia que você olhar para Jesus, você vai ver que ele é tão grande que a sua luta é coisa minúscula diante de um Deus tão grande, de um Jesus tão poderoso. Então é o motivo que onde muitas pessoas estão sempre apresentando tamanho de luta para Jesus. Olha aí, Senhor Jesus. Olha o tamanho da luta que eu estou passando. Olha o que eu estou passando no lar, na família. Olha, Senhor, o que eu estou passando no trabalho, sou perseguida. Olha, Senhor, perdi o emprego, fui mandada embora. Olha aí, Senhor, tanto de dívida que tem para pagar e agora estou desempregada. Olha aí, Senhor, meus filhos passando necessidade, o que eu faço agora? Olha aí, Senhor, meu marido foi embora, minha esposa me deixou. Olha isso, Senhor, ninguém me ajuda. Ah, Senhor, a luta está grande demais. Você só sabe pegar problema, pegar as suas lutas e apresentar para Jesus. Você acha que isso agrada a Jesus? Quem dá risada da sua cara é o próprio Satanás. Porque Satanás adora, ele adora quanto ele vê o ser humano cego e não enxergando o tamanho do seu Deus, que não enxerga o tamanho do seu Jesus, que só sabe enxergar tamanho de luta e de problema. Essa cegueira é o próprio Satanás que faz. Ele ele vedou teus olhos. Ele faz de tudo para vedar os olhos dos seres humanos, para não ver o tamanho de Jesus, porque Satanás conhece ele. Satanás sabe qual é o tamanho dele. Satanás sabe qual é o tamanho do poder dele. Mas só que ele faz de tudo para cegar o ser humano, para que o ser humano não enxergue. Porque você não vê no tamanho dele, você não vai acreditar, você não vai ter fé. É onde que você começa a limitar o tamanho do Senhor. Ah, Senhor, eu estou precisando de um emprego para mim e para o meu esposo. Ah, mas aí qualquer coisa, o Senhor dando o menos para ele já tá bom. Quer dizer, ah, Senhor, talvez o Senhor não consegue fazer os dois, dá para entender isso, né? Dá para entender, assim, talvez o Senhor não consegue fazer os dois, resolver os dois casos meus, o Senhor fazer no menos um já tá bom. Isso é limitar o poder de Deus. Alabaço me decantarabanai. Isso é limitar o poder do grande eu sou. E Satanás batendo palma, é isso mesmo, não pede muito não, pede muito não. Pede coisa bem pequena. Pede as coisas mais simples, mais pequenininha, mais fácil. Que é mais fácil de você receber. Se querer pedir coisa grande, você acaba não recebendo nada. E muitas das vezes, muitas pessoas que se disservem de Deus está por aí limitando o poder do Todo-Poderoso. Sendo que a palavra que nós acabamos de ler está falando que Jesus acalma a tempestade. Se o nosso Jesus ele tem poder para acalmar a tempestade, fazer o mar se aquietar, ah, meu filho, ah, minha filha, por maior que sejam as suas lutas, isso para Deus é nada, como tem aquele hino que fala, né? Isso para Deus é nada. Você não tem recebido tantas coisas do Senhor porque você limita o poder de Deus. Você acha que suas lutas, seus problemas é tão grande e dá a impressão que você acha que Jesus é tão pequeno que o poder dele é limitado. E Satanás dando risada, né? Porque ele gosta. Só que a palavra do Senhor, ela nos faz saber que o poder do nosso Senhor Jesus é tão grande, mas tão grande, mas tão... Ele é imensurável, ninguém imagina o tamanho que o Senhor Jesus tem sobre as suas mãos.
Mas aquele que tem fé, aquele que acredita que o Jesus que ele serve realmente é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, é o Senhor da glória, aquele que nada para ele é impossível, ele já faz o contrário. Ele não vai fazer o diabo dar risada, de maneira alguma. Ele não vai fazer Satanás bater palma, de maneira alguma. Mas ele vai pôr Satanás para correr, gritando, berrando, desesperado e descer a profundeza do inferno. Ai, irmã, mas como eu faço isso? Como eu tenho que fazer para isso acontecer? É você esquecer de olhar para as suas lutas, para os tamanhos delas, para a quantidade dela, mas é inúmeras, irmã, é muito, não tem problema, esquece dela. Esquece. E passa a pegar e passa a pegar o seu Jesus, o nosso Jesus precioso, e começa a mostrar para as lutas. Tá vendo aí, luta? Não quer nem saber o seu tamanho. Você acha que você é grande? Você não é grande coisa nenhuma. Olha aí o tamanho do meu Jesus. Olha aí o tamanho do Jesus que eu sirvo. Olha aí, o meu Jesus é aquele que acalma a tempestade. É aquele que faz as ondas do mar calmar. É aqueles que dá ordem para o mar e ele tem que obedecer. Veja aí, Satanás. Olha o tamanho do meu Jesus. Hoje eu não sirvo mais um Jesus mentiroso que está pendurado na parede, não, seu maldito. Hoje eu sirvo um Jesus, Filho de Deus, o grande eu sou, todo-poderoso. Olha aí como ele é grande. Você, Satanás, não tem nem condição de ver o tamanho dele, porque é inexplicável o tamanho dele, Satanás. E você, seu derrotado, você não é nada diante do meu Jesus. Aí o diabo desce o inferno desesperado, gritando na maior aflição, porque Satanás não aguenta ouvir essas palavras. Orianda labassúria. Satanás não aguenta ouvir essas palavras. Satanás é terrível. Ele tem prazer que o homem, que a mulher comece a mostrar as coisas dele. Olha o que eu estou passando, olha o que o diabo está fazendo, olha o que o diabo está fazendo, olha o que o diabo fez. Ele fica feliz, ele fica muito feliz com essas pessoas que estão fazendo propaganda com as suas imundícias, com as suas coisas terríveis. Mas quando você começa a propagar o nome de Jesus, a mostrar a sua fé, a falar quem é Jesus, o que ele faz. Ah, meus amados irmãos, esta hora o diabo entra em desespero e ele vai embora. E o Senhor se alegra tanto, tanto, Halamassurianda. O Senhor se alegra tanto quanto ele vê que o homem, que a mulher tem tanta confiança nele, que quando você não está nem percebendo, ele te surpreende. Ele te surpreende com bênçãos maravilhosas. Ele te surpreende com bênçãos que você às vezes nem esperava. Quem sabe você pediu, você está ali tão focada, pedindo uma ajuda do Senhor numa parte, e daí a pouco aquela bênção chega na sua mão e ela vem acompanhada com outras milhares que você nem imaginava. Labassube decanta, porque é assim que nosso Jesus faz. Nosso Jesus, ele quer que nós confiamos nele, que nós depositamos a nossa confiança nele, porque ele é o único que é o único poderoso no céu e na terra. Todo poder, a palavra do Senhor disse que todo poder foi dado sobre as suas mãos, no céu e na terra. E quem deu esse poder nas mãos do Senhor Jesus foi o próprio Pai. O próprio Pai entregou esse domínio sobrenatural nas mãos de Jesus. E para que ele fez isso? Para cuidar do seu povo, para cuidar dos seres humanos. E agora você vai ficar duvidando? Você vai ficar limitando
o tamanho dele, o que ele pode fazer, o que ele não pode? Alamassuriamidecanta, alabassurianda. A palavra do Senhor está falando que entrando ele no barco, com seus discípulos seguiram. Louvado seja Deus. A coisa mais maravilhosa é quando nós sabemos que Jesus está no barco conosco. Jesus está no seu barco, meu amado? Jesus está no seu barco, minha amada? Ah, mas como eu vou saber se ele está? Jesus está no nosso barco é quando nós faz um convite para ele, para que ele entre no barco conosco. Porque nós estamos vivendo neste mundo, este mundo significa um mar de lutas, um mar de dificuldades, um mar de problemas, um mar de tristeza, de aflição, de sofrimento. E se você está dentro do mar, você acha que você consegue remar, se virar sozinha sem a ajuda do Senhor? Você acredita que quando as marés se levantar, as ondas subir e o mar ficar agitado e você estiver lá dentro, você vai conseguir sair de lá com vida sem a ajuda do Senhor? Alamassuri me derrasse. Então, no momento que nós reconhecemos que nós estamos dentro do mar furioso, agitado, bravo, que representa este mundo, e você ainda acha que você vai conseguir vencer sozinho? Você acha que você vai conseguir vencer sozinha, minha amada, meu amado? É nesta hora que a pessoa precisa convidar Jesus para entrar no barco dele. Alamasso me derrenemecas. Eu, há 27 anos atrás, eu estava no mar agitado, no mar de tribulação, de doença, de vício, de problema, que eu vi o vento soprando tão forte que para mim já estava chegando o fim. Já era o fim. Mas no momento que eu levantei as minhas mãos cansadas, Arabassúria, e aceitei o Senhor Jesus como meu salvador da minha alma, Lamassubedecasse, como meu ajudador, como meu protetor, como meu guarda fiel, para que eu não andasse mais sozinha, que eu não navegasse, não remasse mais neste mar de luta sozinha. Eu sabia que Ele iria enviar os seus anjos para acampar ao meu redor, estar sempre ao meu lado. Ele entrou no meu barco. E no momento que ele entrou no meu barco, Alambaço me decantarabassúria, tudo se acalmou. Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu as ondas. Ele repreendeu as marés. E houve bonança. E hoje, mesmo que o vento sopre, mesmo que as ondas, se levantam, mesmo que o mar embravece, eu não preocupo mais, sabe por quê? Porque ele está dentro do barco comigo. Alamaço medecandaramacás. Ele está dentro do meu barco. Se Jesus está dentro do barco com você, meu amado irmão, minha amada irmã, por que você ainda teme, hein? Porque tanto desespero, tanta reclamação, chega a murmurar. A palavra do Senhor diz que os murmuradores não herdarão o reino do céu, não. Alamá, suricanta, alabás. Quantas pessoas só sabem murmurar da vida, minha luta tá grande, não sei, não vou conseguir, é isso, é aquilo, e vive mostrando o tamanho de luta para o Senhor continuadamente. Sabe por que as lutas não cessam? Porque o diabo tá gostando, ele tá dando risada, ele tá batendo palma, fazendo hora com sua cara.
porque ele te cegou. Ele não deixa você enxergar que o mar está agitado, mas que Jesus está dentro do barco com você. Você já não aceitou ele como o seu Salvador? Você obedece os mandamentos dele? Porque você convidar Jesus também para entrar dentro do seu barco, para você ter só bonância, bonância, bonância. Mas se você não obedecer ele, a sua desobediência não vai deixar que você venha viver um mar de bonância, não. Porque você colocou alguém importante dentro do seu barco e porque você não respeita. Talvez ele está até no seu barco, mas o mar continua e você está desesperada porque às vezes ele está no seu barco, mas você também não respeita ele. É necessário. Se você convidou Filho de Deus, uma pessoa importantíssima, pessoa mais importantíssima que podemos imaginar, para ficar no barco com nós, para nos guardar, nos proteger. E se a gente desrespeitar ele e não obedecer ele, nós estamos brincando também com ele, né? Estão querendo demais. E a palavra do Senhor faz saber que ali, ele dentro do barco com os discípulos, ali veio, né? Se levantou uma tempestade tão grande e começou a cobrir o barco pelas ondas, pelas águas. A palavra fala, porém ele estava dormindo. Mas Jesus não dorme? É claro que Jesus não dorme. Mas quando Jesus entrou nesse barco, estava ali com seus discípulos, ele estava no seu ministério terreno aqui, ele estava em forma de homem, de carne e osso. Ele estava sujeito ao cansaço, como você e eu sente. Ainda mais que a palavra fala que ele não parava. Você, quando faz um trabalho, né, árduo o dia todo, que você anda, corre para lá e para cá e pega pesado mesmo, você não sente cansaço? Você não vê a hora, né, de você se relaxar para poder descansar um pouco o físico, não é verdade? Então, Jesus, ele estava no corpo de homem no seu ministério terreno aqui nessa terra. Ele estava sujeito, sente o mesmo que eu e você sente, meu amado, minha amada. Então, entrou no barco e ele dormiu. Cansaço. Cansaço causa sono. E ali os discípulos começaram a ficar desesperados porque estava a ponto do barco afundar, né? Porque era muito forte os ventos, as águas vinham com tanta força e começou a entrar. E se enchesse o barco, ia ao fundo. E eles começaram a preocupar. Ficaram com medo. Agora vocês imaginam. Eles estavam ali pessoalmente com Jesus. Jesus estava pessoalmente com eles dentro do barco. E eles começaram a ficar desesperados, ficar com medo. E o próprio Jesus deixou-se dormir, pegar no sono, porque ele queria provar a fé daqueles discípulos, para ver onde estava a fé deles. Glória a Deus. Onde está a sua fé, minha irmã? Onde está a sua fé, meus irmãos? A sua fé está no seu companheiro, na sua companheira? Sua fé está no seu esposo, na sua esposa? Ah, meu esposo saiu de casa, acabou tudo. Ah, porque sua fé estava nele, né? Ah, minha esposa está falando de ir embora, se for, acabou. Ah, porque sua fé está nela, né? Ah, meus filhos, eu amo meus filhos, agora arrumou serviço fora e está indo tudo embora. Ah, mas para mim acabou. Ah, porque sua fé está nos filhos, né? Ah, meus pais foram embora para tão longe, para mim, acabou tudo. Ah, porque sua fé estava nos seus pais, né?
Sua fé está no seu pastor? Está no seu templo onde você congrega? Está no círculo de oração? As mulheres de Deus, né? Ora muito, aí sua fé está nelas? Ai, decanta labassurianda arabassúbia. Onde está a vossa fé? Podemos estar rodeados de parente, família, pastor, os membros, os irmãos da igreja. Se o vento soprar mesmo, meu amado. Ai de mim, ai de você, se não for, se Jesus não estiver no barco conosco. Em muitas situações, os seres humanos dão uma ajuda, estende as mãos e dão ajuda, né? Quanto tem amor, tem algum tipo de ajuda que eles conseguem. Mas quer ver quanto o mar fica agitado, poder nenhum eles têm para acalmar o mar. E se você não confia, se a sua fé não está em Jesus, seu barco vai a pique, hein? Cuidado. Ai, de como Súria. É necessária a sua fé estar em Jesus. Porque se a sua fé estiver em Jesus, o barco pode até afundar, mas a sua vida vai ser guardada, alabaçúria. O barco pode até afundar, mas a sua proteção é garantida, porque quem está no barco com você não dorme. Ah, mas a palavra falou que ele estava dormindo. Louvado seja Deus. Mas eu já expliquei, eu já falei que ele estava dormindo, que ele estava em corpo de homem. Hoje Jesus não está no corpo carnal mais aí de carne e osso, não. Hoje nosso Jesus está ao lado do Pai, Alecanta Surianda. Ele está ao lado do Pai, à direita do Pai, cheio de poder, cheio de glória, massa e decasse. Não tem nada, nada, nada. Se ele aqui estava em forma de homem, de carne e osso, todo o poder estava sobre ele, hoje ele não está mais. Hoje ele está em corpo de glória. E ali os discípulos começou a falar, Senhor, entrou em desespero, né? Desesperado, dizendo, Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Agora você preste bem atenção. A palavra do Senhor faz saber que ele estava dormindo. E no momento que os discípulos entraram em desespero, ali dizendo, Senhor, salva-nos porque nós estamos perecendo, a palavra do Senhor no verso 6 disse, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? A palavra do Senhor não fala que ele acordou, fala que ele estava dormindo, mas não fala que quando eles entraram em desespero e falou com ele, ele acordou. Não. Glória a Deus. Ele anda, ele está sempre atento. Ele está sempre atento, ligado a cada momento que alguém pede socorro para ele de verdade. Ele estava dormindo, mas ele estava atento, porque quando os discípulos pediu, ele em desespero que estava a ponto, né, de perecer, ele já foi logo dizendo, por que temeis, homem de pouca fé? Se estamos dormindo, alguém chama, primeiro nós temos que acordar para depois dizer. E ele não, ele estava dormindo, mas quando alguém, os discípulos falaram com ele, ele já respondeu na hora, ele disse, acorda, meu irmão, quem está dormindo é você, tá? Acorda, passa a crer mais no Senhor. Jesus não precisa acordar para resolver os seus problemas, não. É você que tem que acordar para poder passar a confiar nele, a olhar somente para ele. E na mesma hora ele repreendeu os ventos e o mar. E tudo ali seguiu bonança. E nessa manhã,
Ele quer repreender o vento que está soprando sobre a sua vida, mas é necessário que você acorda para você confiar somente nele. Nesta manhã, ele está repreendendo o mar que está se levantando com grande fúria contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus parentes, contra o seu trabalho, em toda a área da sua vida. Ele está repreendendo nesta manhã o mar contra a sua vida, mas é necessário que você esteja com a fé nele. Homens de pouca fé, por que a sua fé é pouca? Se você escolheu Jesus, que é o muito, que tenha muita fé, meu amado. Que passe a crer somente nele. Que passe a acreditar que só ele pode fazer. Mas muitas das vezes, quando o mar começa a agitar, o vento começa a soprar, as marés vêm forte, você começa a comentar com todo mundo. Você fala para um, fala para outro, fala para o vizinho, fala para cicrano, fala para beltano e vai falando com todo mundo. Por que você não fala para Jesus, hein? Para de contar seus problemas para os outros. Para de contar para os outros que o mar está agitado contra a sua vida, que o diabo está achando graça nisso aí. Você não acha que muitas pessoas já murmuraram devido à sua reclamação, à sua murmuração? Se alguém murmurar de Jesus por causa de você, vocês têm pecado com Deus, meu amado, minha amada. Já pensou alguém olhar para mim e dizer: ah, mas para servir um Jesus desse jeito, e eu nem quero, porque ela só sabe reclamar da vida, só sabe falar, só sabe reclamar que está tudo difícil. Por que eu vou querer um Jesus desse? Eu estou pecando contra Deus, eu estou fazendo alguém pecar, alguém duvidar de um Jesus poderosíssimo. Eu estarei fazendo pessoas pecar contra um Jesus poderoso. A miséria está em mim, mas para quem não entende, vai achar que é Jesus que não pode. Cuidado, minha irmã. Para de murmurar, para de reclamar, para de contar problema para os outros. Eu não aguento orar muito tempo, mas eu tenho orado, minha irmã. Eu tenho orado, meu irmão. Eu oro muito, mas eu não consigo orar tanto tempo. Para orar tanto tempo você não consegue, mas para contar problema para a cidade inteira, para os vizinhos, para todo mundo, você consegue. Se você nunca tivesse contado para ninguém e tivesse falado só com o Senhor, mesmo com sua pouca força de oração, o Senhor já tinha resolvido o seu caso, o seu problema. Mas como você conta pouco para o Senhor e muito para todo mundo, o Senhor está deixando na mão do povo lá fora. Será que eles vão resolver para você? Aprenda a contar os seus problemas para quem é espiritual. A palavra do Senhor disse para nós procurar os santos na hora da nossa necessidade, mas saiba procurar, saiba para quem você conta os seus problemas. Conta para aquele irmão de oração, para aquela irmã de oração, de jejum, homem de Deus, mulher de Deus que é reservado, que eles não abrem a boca para ficar falando nada com todo mundo, eles abrem a boca para falar com Jesus. Mas você conta o seu problema para todo mundo, você conta problema para a pessoa que ele tem muito mais tempo para a fofoca do que para a oração. Daí a pouco o seu problema vai virar história na humanidade. O bairro inteiro vai estar sabendo do seu problema porque você contou para a pessoa que não é reservado, que não tem vida com Deus, porque quem tem vida com Deus, quando ouve alguma coisa, fica para ele Deus, ele vai contar para Deus para te ajudar. Lá na Suri canta. Então a palavra do Senhor está dizendo, glória a Deus, no verso 27, e aqueles homens maravilharam, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é esse?
Quem é esse que repreende vento, que repreende mar e obedece? O nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Que era para você estar contando tudo para ele, acreditando tudo nele, e você está contando mais para os outros do que é para ele. Você acredita mais no seu pastor do que em Jesus. Você acredita mais nas pessoas, até mesmo mais no mentiroso do que Jesus, que é a verdade. Por isso a sua vida está desta maneira, mas nesta manhã Jesus quer acalmar a tempestade, acalmar o vento que está soprando sobre a sua vida. Se entrega a Ele. Quem é este? Este é Jesus, aquele que sofreu na cruz por mim e por você. Este é Jesus que deu a vida por mim e por você. Quem é este? Este é Jesus que foi crucificado, foi humilhado para provar que nos ama. Se Ele nos ama, você acha que Ele vai ter prazer de ver você nessa situação? Mas então por que eu estou sofrendo? Porque você tem que sofrer, eu tenho que sofrer, nós temos que sofrer, porque Jesus não merecia, Ele sofreu, imagina eu e você, meu amigo e minha amiga. Sofrimento não mata ninguém não, lutas não matam ninguém não, o que mata a pessoa é falta de fé, é deixar de confiar em Jesus e confiar em homem, isso aí mata. Quantos estão uma vez dentro de um templo, mas já está morto. As lutas, as aflições já matou, está lá, mas está morto, porque nunca confiou no Senhor. Estava sempre confiando no homem, esperando solução da parte do homem. E Jesus ficando por fora. Se Jesus está no seu barco, confia nele. Deixa o vento soprar, deixa acontecer o que ele permitir acontecer. Se ele está permitindo, ele está provando a sua fé, mas ele está no barco contigo. E se ele ainda não está no barco com você, aceita ele nessa manhã como salvador da sua alma, porque ele entrando no barco com você, você tem certeza, o mar vai se acalmar. Ele vai repreender as ondas do mar, as marés. Ele vai dar ordem para o mar e o mar tem que obedecer. Mas para isso é necessário também você ele ter ele dentro do barco com você, mas é necessário você obedecer ele também. Não pense que você vai pôr ele dentro do seu barco só para ele cuidar das suas coisas e você viver a vida que você quer, que não é assim também não. É necessário ele estar dentro do barco com você, mas você também está obedecendo e fazendo a vontade dele somente, acreditando nele. Louvado seja Deus. Quem é este? Este é o único Salvador da humanidade. É o único que tem poder de libertar o homem do pecado, dos vícios, da maldade, da incredulidade, do adultério, da prostituição, de todo tipo de pecado. Quem é este? Este é o único poder que tem, é o único Jesus que tem poder para te levar para o céu, mas depois que você deixar os seus pecados. Este é o único Jesus, mas eu não consigo deixar, mas ele é o único que tem poder de te libertar dos pecados. Mas é necessário você obedecer, porque no momento que você colocar